Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Série Espírita, a você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230 AM, e também pelo nosso canal no YouTube, M. Barbacena. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouco com a Lariane. Bom dia, Lariane. Bom dia, Fred. Bom dia aos nossos ouvintes, aos amigos que nos acompanham através do YouTube, né? Que hoje a gente possa fazer excelentes reflexões a respeito de uma mensagem de Emmanuel. Isso mesmo. Hoje a gente vai conversar então sobre o tema Ouvistes Bem, né, que é baseado numa mensagem de Emmanuel que está presente no livro Vinha de Luz, né, no capítulo 101. Então, aqueles que quiserem, né, depois, ou junto com o programa, acompanharem, né, então, o capítulo 101 do livro Vinha de Luz, né, de Chico, e psicografia de Chico, da mensagem de Emmanuel. Bom, mas antes da gente fazer, né, as nossas reflexões da manhã de hoje, vamos fazer a nossa oração, que neste momento a gente possa, né, fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente e agradecer, né, a Deus, a Jesus, por tudo que nos oferece, pelo dia, né, por nossa família, por nossos amigos, por todos aqueles companheiros de caminhada a que encontramos na nossa vida e que são importantes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual, para que possamos nos conhecer um pouco mais. Agradecemos a Jesus, a todos os nossos amigos espirituais pelo constante companhia, pela constante auxílio em todos os momentos. E rogamos por todos nós, por toda a humanidade, mas em especial pelos nossos irmãos em sofrimentos. Que assim seja. Bom, Lariane, muito obrigado por estar aqui conosco e hoje a gente então vai conversar sobre esse capítulo, né, 101, Ouviste Bem, que é o tema, e eu te passo a palavra para a gente fazer essa breve introdução. Quando a gente vai pensar a respeito do Evangelho de Jesus, Emmanuel sempre descortina novos paradigmas, mostrando algumas ideias que numa primeira leitura passariam batido ao nosso olhar. E nessa mensagem especificamente, ele vai comentar o primeiro versículo do capítulo 16 do Evangelho de João, que é um versículo que está inserido num contexto em que Jesus está preparando os seus discípulos para a continuidade da tarefa após a sua desencarnação. E já no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus vai trazer uma série de elementos que vão dar algumas dicas, algumas diretrizes, algumas advertências que os discípulos que continuariam na tarefa após Jesus precisariam ter muito claro para dar prosseguimento no desempenho das atividades, sem perder a essência do ensino, a essência da Boa Nova. E quando a gente pensa nesse contexto de uma forma geral, a gente precisa refletir que muitas vezes, em qualquer âmbito de atividade, a gente sempre tem um problema entre quem inicia a atividade e os seus continuadores. Porque, como regra, as pessoas que vão dar continuidade no trabalho de quem iniciou, de quem criou, de quem começou, se não estiverem nutridas, né, pela essência daquele trabalho original, muitas vezes acabam dando margem para que aconteçam muitos desastres, para que aconteçam muitos desvios. Em nome do nosso mestre, né, em nome de Jesus, quantas guerras já não foram instauradas? Por supostos continuadores, por supostos defensores das suas ideias, por supostos defensores do evangelho. O que fere, né, assim, mortalmente, a ideia de amor que Jesus nos traz. Então, por isso que refletir sobre essa passagem acaba sendo extremamente importante para a gente refletir também no nosso contexto atual, enquanto continuadores, enquanto discípulos contemporâneos do Mestre, né, para ver se nós verdadeiramente estamos alinhados com as diretrizes, com as advertências que outrora
ele já havia nos recomendado. E quando a gente abre o Evangelho lá no capítulo 15 do Evangelho de João, a gente vai se deparar com algumas ideias que ele traz. Por exemplo, Jesus inicia o capítulo já relembrando aquela passagem de que ele era a videira verdadeira e que apenas os galhos que a ele estivessem unidos, né, nutridos pela mesma seiva que através dele passava, é que seriam galhos que seriam preservados, porque do contrário, eles haveriam de ser cortados, podados pelo lavrador. E só por aí, a gente notando essa condição de Jesus, de ser esse alicerce, de ser essa base a que nós devemos nos vincular, a que nós devemos nos ligar, a gente já consegue perceber a tônica da diretriz do mestre, que a gente deveria sempre estar alimentado, sempre manter essa conexão com ele internamente, porque a relação dele para conosco não era mais, como ele vai dizer no capítulo 15, uma relação de servidão. Já não nos chama de servos, mas sim de amigos, porque o que nos mantém vinculados a Jesus não é nenhuma injunção externa, né? A gente não está falando aqui de uma perda de uma guerra, a gente não está falando aqui de uma relação de dívida, porque geralmente quando as pessoas eram inseridas nesse contexto de servidão, ou era porque eles haviam perdido uma guerra e eles ficavam ali submetidos a um regime, enfim, né, que impunha determinadas condições para eles continuarem existindo, né, que impunha uma regulação, sempre uma imposição de fora para dentro, ou então por conta de alguma dívida que a gente tinha contraído, mas sempre um fator externo. Mas Jesus ressaltava que o que deveria nos manter ligados a Ele, o que deveria nos manter vinculados a essa videira verdadeira, é um fator interno, né? Uma disposição interna de nós o percebermos, né, enquanto esse grande referencial nosso, que mesmo quando ele não mais estivesse aqui corporalmente, materialmente, no nosso íntimo, no nosso interior, a gente pudesse ter ele, as suas diretrizes, os seus exemplos, as suas palavras, os seus discursos, como sendo elementos que nos iluminassem, né, para garantir que a gente prosseguisse nesse caminho do Evangelho, para garantir que a gente prosseguisse nessa jornada correta, né, assim, que ele já havia inaugurado. Então, a proposta de Jesus é que a gente se reconheça nesse lugar. Bom, e a partir do momento que a gente passa a estabelecê-lo como referencial, qual é essa seiva, né, que nos mantém intimamente vinculados a Jesus? O que é isso que, de certa forma, o garante, o coloca nessa posição de referência interna para definir as nossas diretrizes, para definir os nossos caminhos? E ele diz, ainda no capítulo 15 do Evangelho de João, que é justamente o amor. Quando a gente se dispõe a amar o nosso próximo, como ele, o mestre, nos amou, a gente vai estar simplesmente refletindo a nossa relação para com ele e dele para com Deus. A gente vai conseguir expressar através dessa seiva divina, através desse elemento, né, divino que é o amor, que amplia a nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas, que nos impulsiona ao encontro do outro, é que a gente verdadeiramente vai mostrar que nós somos amigos do Mestre, que nós o temos como nossa referência, é que a gente vai mostrar Jesus, né, através dos nossos atos. Então, ele faz essa proposta para que a gente viva, né, independente das dificuldades que a gente iria enfrentar, amando e sempre se dispondo a amar as pessoas com quem a gente se relacione. E esse mandamento do amor, né, através do qual nós seremos conhecidos, ele seria imprescindível para a gente lidar com diversas dificuldades que nós enfrentaríamos após a partida de Jesus. Porque por mais que através do seu evangelho ele tenha nos apresentado as leis divinas de uma forma tão clara, a verdade é que a maior parte de nós, em contato com ele, não conseguimos apreender toda a amplitude da sua mensagem. E justamente por causa disso,
ele foi perseguido, Jesus foi assassinado, e nós, enquanto seus seguidores, por não sermos maiores do que o nosso Senhor, também estaríamos fadados a uma vida de perseguições. Naturalmente, a nossa perseguição ela acaba sendo bem menor, mas como as nossas resistências morais, como as nossas forças também são bem menores, acaba que muitas vezes, nesse contexto de perseguição, a gente se perde, a gente acaba esquecendo a diretriz maior que o mestre nos ensinou. A gente acaba esquecendo essa lei de amor. E muitas vezes, quando a gente está inserido num contexto de dificuldade, num contexto de perseguição, num contexto de lutas aqui na matéria, a gente acaba esquecendo de Jesus. E quando a gente se esquece do mestre, a gente afunda, né? E a gente tende a utilizar como referência maior para determinar as nossas escolhas, não o amor que Jesus nos recomendou, mas a gente passa a utilizar alguns critérios do mundo, alguns critérios que determinam facilidades na nossa jornada mundana, mas que espiritualmente podem significar a contração de muitos débitos que vão ser necessários aí talvez anos, talvez até muitas existências para que a gente consiga efetivamente se libertar. E é por isso que quando João vai inaugurar o seu capítulo 16, ele vai pontuar, né? Ele fala assim, olha, Jesus diz, né? Eu tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Não vos escandalizeis. E Emmanuel, quando vai trazer essa reflexão, lá do capítulo 101 do Vinha de Luz, ele vai destrinchar justamente essa necessidade de nós mantermos a serenidade, de nós nos recordarmos, de nós ouvirmos e interiorizarmos as diretrizes que o Mestre nos ensinou para que a gente consiga transitar pelas lutas do mundo com mais serenidade. Ô Fred, você gostaria de ler a mensagem para a gente conversar sobre ela? Sim, eu leio aqui. Depois a gente vai comentar. Então, está no capítulo 101, ouvistes. Então, ele começa sempre com o trecho, né, que ele vai aprofundar. Tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo do serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize nos quadros das obrigações comuns. Esclarecemos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam aos tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações do que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerras incessantes contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos índios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações reedificadoras, ensejos de iluminação, através de grande sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram
os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalize nos testemunhos difíceis do plano individual. Emmanuel. Bom, então esse foi o trecho, né? E traz muitas reflexões para nós, como você já adiantou, né? Na sua introdução. E aí, para a gente começar a entender isso, Lorena, você pode, quando a gente vai falando justamente desses escândalos, né? Para que a gente não se escandalize, para que a gente, em outros trechos também, quando a gente vai estudar o Espiritismo, fala dos escândalos, que a gente não pode ser a origem dos escândalos e tudo, mas o que seriam esses escândalos? Né? Como que a gente pode entender esses escândalos? Ô Fred, o que é um escândalo? Né? Para a gente, essa resposta está muito simples, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 8, a gente já tem uma fala de Kardec, um apontamento de Kardec, que amplia muito essa ideia, porque, como regra, quando a gente pensa em escândalo à luz da matéria, a gente sempre vai pensar numa situação que afronta a moral comum, né? A gente sempre vai pensar numa situação exterior, a gente sempre vai pensar em um acontecimento assim que gera algum tipo de desconforto para o que é a regra normal de comportamento. Só que, na realidade, quando a gente vai pensar no escândalo no âmbito espiritual, a gente precisa ter uma ideia um pouco mais aprofundada. Isso porque, muitas vezes, a lógica do mundo ela não vai refletir a lógica do Cristo. Então, às vezes, o que afronta a lógica do mundo não necessariamente vai afrontar a do Cristo. O próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele já dizia isso, quando ele diria que a linguagem da cruz parece escândalo para o mundo, enfim, parece loucura para os homens e etc. Porque quando a gente olha com um olhar, com uma perspectiva puramente material, a gente não consegue avaliar, né, se o que a gente considera comum, bom, moral no mundo, no plano da matéria, efetivamente corresponde ao que é bom, justo, honesto aos olhos do Cristo, né, aos olhos de numa perspectiva mais espiritualizada. Por isso que lá no item 12 do capítulo 8 do Evangelho, Kardec traz assim para nós, ó, o escândalo já não é somente o que afeta a consciência de outrem, mas é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. E ele traz um elemento interessante, ele fala assim, ó, toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Olha só, uma reação, a forma como a gente reage diante de um estímulo exterior, né? Uma reação má, ela acaba sendo um escândalo. E aí ele termina dizendo assim, ó, o escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, todas as vezes que a gente age impulsionado pelos nossos vícios, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, ainda que isso não contrarie a lógica mundana, né, a lógica terrestre, a gente está praticando um escândalo aos olhos do espírito, um escândalo que talvez não alardeie o exterior, um escândalo que não incomoda as pessoas com quem a gente convive, mas que interiormente pode trazer uma desorganização para nossa alma, que vai tirar a quietude, a serenidade do nosso coração, que vai esvaziar a nossa tranquilidade de consciência. Então, por isso que é necessário, sempre que a gente fala sobre escândalo, a gente refletir sobre o que tem conduzido as nossas atitudes, o que tem conduzido, o que tem orientado as nossas escolhas aqui na Terra, porque às vezes o que é comum para mim, né, o que é comum por exemplo, agir pensando apenas no benefício próprio, né, pensando apenas em satisfazer os nossos desejos, aos olhos da Terra pode ser considerado algo normal, como um amor próprio, né, como um símbolo de, enfim, de autovalorização, mas talvez quando a gente cultiva isso de uma forma cega, a gente esteja começando a se escandalizar. Então a gente precisa
tomar cuidado para não permitir que essa lógica mundana inverta um pouquinho os nossos referenciais, porque todas as vezes que a gente perde o referencial no Cristo, que a gente esquece as orientações e os mandamentos, as advertências que Ele nos deu, a gente corre o risco de inverter, né, essas orientações, de inverter esses direcionamentos e passar a fazer as nossas escolhas e passar a viver mesmo orientado pela lógica do mundo. Então, saber o que é escândalo, ter noção da profundidade desse conceito, né, da sua amplitude, que vai muito além de algo que torne uma situação desconfortável, é importante para a gente reconhecer os nossos referenciais íntimos de comportamento. Porque quando a gente tem um referencial no Cristo, a gente passa a entender como escândalo tudo aquilo que afronta as diretrizes que ele havia nos deixado. É uma concepção bastante ampla e desafiadora, né, Fred? É assim, não é só o site de fofoca, né? Quando coloca alguma notícia, escândalo. Fulano de tal foi visto com outra pessoa. Então, não é isso, é muito mais do que isso, né? Né, justamente esse reflexo mal das coisas ou uma atitude equivocada que a gente faz aos olhos de Deus e de Jesus, né? De sua lei divina, e não sobre as leis do homem, né? Do que o entendimento. E aí casa muito justamente com a orientação de Jesus para nós, né? E com Emmanuel nos descrevendo desses desafios que qualquer pessoa que busque essa mudança de atitude perante a vida, busque a sua espiritualização, ele vai encontrar diversos desafios nessa mudança, né? Que não é simplesmente, né, só começar a estudar, começar a ler, mas essa mudança íntima exige não só sacrifícios íntimos, né? Mas vai refletir no mundo e o mundo vai nos fazer sugestões e aí a gente cabe refletir, né? Sobre como a gente vai agir sobre isso. Mas para a gente não ir, acho muito para o final, que é justamente como a gente pode lidar com isso, tem alguns trechos que talvez a gente possa analisar. E um deles, né, é justamente quando Emmanuel começa a comparar algumas coisas, e uma delas é quando ele coloca que a gente são ovelhas pacíficas entre os lobos famulentos, né? Como que a gente pode ter essa ideia de, porque muitas vezes de vulnerabilidade, né, que as pessoas que colocam para se espiritualizar diante do mundo, né, qual que é essa vulnerabilidade, como que a gente pode se ajustar a isso? Ô Fred, quando a gente vai pensar nessas comparações de Emmanuel, todas elas são muito ricas, né? E todas elas poderiam ser desdobradas em estudos particulares. Mas especificamente quando ele usa essa linguagem de ovelhas pacíficas diante de lobos famulentos, a gente vai perceber o seguinte, que todas as vezes que a gente ouve e incorpora a mensagem de Jesus dentro de nós mesmos, mesmo diante de situações extremamente complicadas, extremamente delicadas, a gente vai conseguir manter a nossa paz interior. Então a gente vai se comportar com bondade, a gente vai conseguir se comportar com serenidade, ainda que aos olhos do mundo a gente esteja fazendo, entre aspas, papel de bobo. Nossa, ele é tão bobo, ele é tão bonzinho, olha só, ele ajuda outra pessoa, né? O outro, enfim, falou mal dele, ele ainda acolhe. Então, assim, porque a lógica do mundo, muitas vezes, é a lógica do revide, é a lógica da reação, como Kardec vai colocar quando ele vai falar sobre escândalo. E quando a gente opta por ouvir a mensagem de Jesus e agir, a gente se transforma em pessoas que têm coragem, né, de espalhar a paz. Ao passo em que as pessoas que ainda não ouviram e talvez não tenham sentido em profundidade a mensagem de Jesus, eles se comportam como lobos famulentos, lobos famintos, né? Ou seja, são, digamos assim, se comportam de maneira muito animalizada, pautada exclusivamente pela satisfação das suas necessidades.
O lobo, quando ele quer caçar, ele ataca uma presa, um animalzinho, porque ele quer satisfazer a sua fome, né? Ele quer matar a sua fome, digamos assim. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue compreender ainda toda a amplitude da mensagem do mestre, a gente se comporta de uma forma muito parecida. A gente se comporta buscando satisfazer apenas os nossos desejos pessoais, apenas as nossas necessidades mais imediatas, apenas as necessidades da matéria, e a gente esquece que talvez mais do que as nossas necessidades materiais, a gente deveria se ocupar das nossas necessidades espirituais. E talvez a nossa necessidade espiritual seja a entrega. Eu sei que Emmanuel vai comentar sobre isso mais no finalzinho da passagem, quando ele vai dizer que o sacrifício, né, é uma das marcas daquele que ouve a mensagem, que ouve a advertência do Cristo. E talvez seja justamente essa ideia, porque muitas pessoas até podem ter ouvido o que Jesus disse, até podem ter conhecimento a respeito da mensagem dele, mas se não tem esse valor interiorizado, se essa mensagem ela não foi verdadeiramente corporificada na pessoa, ainda assim, isso não vai ser suficiente para transformar o nosso comportamento. Quando a gente age simplesmente para satisfazer a nossa necessidade, a gente age como se fosse um lobo, mas quando a gente já age, né, buscando atender desígnios superiores, a gente consegue se entregar. A gente não apenas traça relações, estabelece relações, cria amizades e relacionamentos, buscando que outro nos atenda a necessidades, que outros cumpram o que eu espero que eles façam, porque isso seria um encargo, né? Na verdade, a proposta de Jesus é que nesses relacionamentos a gente consiga entregar algo, a gente consiga se imolar, a gente consiga se sacrificar. A ovelha, muitas vezes, é um símbolo utilizado no Evangelho como símbolo de sacrifício, né? Era o animal que era imolado, enfim, para demonstrar o vínculo daquelas pessoas com Deus. Então, quando Jesus pede para a gente ser ovelhas pacíficas, né, frente a esses lobos famulentos, ele vai pedir justamente para que a gente se atente a essa ideia de que muitas vezes a gente precisa prestar mais atenção nas oportunidades que a gente tem de servir do que propriamente de ser servido. Inclusive, quando a gente está refletindo sobre esse ponto da mensagem, me vem à mente um outro versículo que o evangelista João, ele vai trazer para nós, porém agora não no seu evangelho, mas em uma de suas cartas. Na primeira carta dele, ele também vai fazer uma invocação a essa ideia de amor e de escândalo, porque ele vai dizer assim, ó, lá no capítulo 2, versículo 10 da sua primeira carta, ele diz: aquele que ama a seu irmão permanece na luz e não há escândalo nele. Isso porque naquele que ama, o egoísmo e o orgulho, né, já não consegue deturpar as percepções a respeito da mensagem do mestre. Então, aquele que ama se torna capaz de compreender a melhor forma de agir, de servir, de se doar em cada situação, em cada relação que a gente vai estabelecendo. Mesmo que a situação seja complexa, mesmo que a gente lide com lobos famulentos, mesmo que a gente lide, né, com pessoas que fiquem falando mal de nós, criticando o nosso trabalho, criticando a nossa forma de nos relacionar, a nossa forma de nos posicionar. Enfim, a gente para de reagir e a gente aprende a agir. Mas para isso é necessário que a gente tenha o nosso referencial em Jesus muito bem estabelecido, porque se nós não estivermos, a gente acaba igualmente se transformando no âmbito das nossas relações em lobos, em que a gente vai buscar apenas a satisfação do nosso próprio interesse pessoal e não perceber, né, a nossa capacidade de servir ao próximo e amar ao próximo, como é justamente a proposta do Cristo para nós. A gente falou então justamente desse recado que Jesus deixou para nós, para a gente ficar atento sobre as dificuldades, né, que quem se propõe a renovação espiritual vai encontrar durante o caminho, para que a gente não se escandalize com isso.
Mas, Lariane, justamente falando dessa dificuldade, quando a gente procura estudar, né, isso em qualquer religião, né, mas no nosso caso aqui, enquanto espíritas, né, quando a gente entrou no movimento espírita, começou a estudar, trouxe isso para dentro de nós, a gente vê que algumas questões deixaram de ser atrativas para nós, e isso acaba gerando afastamento de algumas pessoas, de alguns amigos, de alguns ambientes que antes a gente frequentava e que hoje a gente não elege para nós mais. Não que isso seja equivocado, cada um com as suas escolhas, mas como a gente pode entender essas mudanças, né? Entender também como os outros vão enxergar essas mudanças em nós, para a gente poder viver bem sem nos escandalizarmos. Ô Fred, quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente ganha um pouquinho mais de intimidade com o Evangelho, a gente acaba mudando um pouquinho as nossas diretrizes de comportamento. Não necessariamente porque a gente, enfim, se torne uma pessoa engessada, porque isso seja imposto, mas porque a gente vai descobrindo novas necessidades espirituais. E às vezes, algum contexto que antes fazia sentido e ressoava dentro de nós, era muito bom, enfim, nos trazia algum tipo de alegria, algum tipo de prazer. A verdade é que quando a gente se aproxima do Mestre, nós experimentamos novas formas de sentir. A gente experimenta uma nova forma de se relacionar com os outros e com o mundo. E a gente acaba mudando por conta disso. As nossas necessidades mudam, o nosso comportamento muda, a nossa forma de pensar muda, a gente vai se transformando de forma muito gradativa. Então, alguns contextos, por perderem o sentido para nós, eles vão gerando um certo desconforto. Então, por causa disso, a gente acaba se afastando, não apenas de alguns lugares, mas também de algumas pessoas que ainda estão presas, né, naquelas ideias, pessoas que ainda se satisfazem, pessoas que ainda sentem necessidades de frequentar determinados lugares, determinadas situações, determinadas festas, de se comportarem de determinada maneira. Isso porque a gente vai perdendo essa sintonia, perdendo essa proximidade. Isso acontece até mesmo no âmbito familiar. Muitas vezes, quando a gente assume uma determinada rota para a nossa própria vida, é inevitável que a gente se afaste, né, de algumas pessoas que perseverem em outras rotas, em outros caminhos. Isso quer dizer que o caminho da outra pessoa seja necessariamente ruim? Não, não significa que seja necessariamente ruim. Só é um caminho que é diferente do que o que nós elegemos. E quando acontecem esses afastamentos, não necessariamente a gente precisa começar a destratar uma determinada pessoa. Porque é muito comum que quando alguém adere a uma crença, né? Quando alguém se identifica com uma crença qualquer, fica querendo doutrinar os outros, né? Fala assim, ô meu filho, você vai para o inferno, você não está valendo nada, olha o que você está fazendo da sua vida. E começa a criar uma ideia de julgamento a respeito de todos aqueles com quem eles convivem, né? Talvez até com uma boa intenção de tentando auxiliá-lo, mas de uma forma impositiva, de uma forma muito dura, que vai criar muito mais resistência do que ponte para a convivência. Então, a gente precisa tomar cuidado para nós não sermos esses proselitistas engessados, né? Porque a melhor forma de convencer, a melhor forma de demonstrar em que a gente acredita é quando a gente converte a nossa crença em comportamento. Quando a gente age de uma forma cristã, quando a gente age de uma forma evangelizada, quando a gente age amando, compreendendo, quando a gente age pautado pela bondade, a gente fala muito mais alto do que qualquer discurso, do que qualquer discussão. Então, essa que é a proposta do Cristo. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante em que ele vai comentar justamente aquele versículo a respeito do qual nós já mencionamos, né, que está lá na primeira carta de João, quando João diz assim, ó, o que ama a seu irmão permanece na luz. Isso porque aquele que ama, ele não age pautado por satisfação das suas necessidades, dos seus desejos. Ele consegue perceber, ele consegue compreender a melhor forma de se relacionar com seus irmãos, ainda que sejam irmãos que o critiquem, ainda que sejam irmãos
que sigam um caminho diverso, ainda que sejam irmãos que falem mal dele, mas ele consegue se colocar nesse lugar de plena consciência para diante desses irmãos, ele não reagir de maneira impensada, mas ele agir de forma amorosa, e assim não haverá escândalo naquele que ama. E essa é a proposta do Cristo. E Emmanuel vai trazer algumas reflexões justamente sobre esse versículo, está lá no livro Fonte Viva, né, numa mensagem que chama assim, Na Presença do Amor. Eu vou só trazer alguns trechinhos que eu acho que são muito enriquecedores. Ele começa a mensagem falando assim, olha, quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou de desservir. Olha só, quando a gente se dispõe a amar, mesmo diante dos caminhos diferentes, quando a gente se dispõe a compreender, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos atritos, a gente acaba limpando os nossos olhos e os nossos ouvidos, e a gente ganha capacidade de agir de uma forma mais amadurecida. A gente consegue não apenas lidar com essas situações de uma forma mais serena, não reagindo, não criando ainda mais escândalo, mas a gente consegue, acima disso, né, perceber as melhores formas de auxiliar aquela pessoa. Mesmo que a pessoa não goste da gente, a gente consegue perceber alguma brechinha, algum caminho para a gente acessar o coração do outro. A gente está aberto para uma relação mais sincera, para uma relação mais profunda. E talvez essa seja a proposta do Cristo. Não é que ao ouvir as suas advertências, ao ouvir, né, as suas orientações, a gente vá se livrar das situações escandalosas no mundo. Mas talvez o grande desafio seja que a gente escute o que ele tem para nos dizer, interiorize isso, para que a gente consiga passar por essas situações de escândalo sem nos escandalizarmos intimamente. A gente passe por essas situações em que as pessoas vão fazer alarido por conta da nossa crença, em que as pessoas muitas vezes vão vir contra nós porque ainda não conseguem compreender a mensagem do Cristo, mas que a gente se conserve, permaneça, né, nesse local de serenidade, nessa postura de amor, nessa postura de compreensão. Porque enquanto a gente permanecer nesse ambiente, nesse patamar, nesse local, a gente não vai ser afetado, né, pelas vozes contrárias. E Emmanuel, ele vai dar continuidade na mensagem, e ele diz assim, se nós realmente amamos o nosso companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banha a visão. A gente passa a ter mais condições de enxergar as necessidades do outro. E dentro da nossa capacidade de interação, dentro do nosso círculo de relações com ele, a gente passa a entender a melhor forma de auxiliá-lo, como nós já comentamos aqui. E aí Emmanuel prossegue, né, dizendo assim, vós, né, se agirdes pelo amor, aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Isso é muito interessante, porque a gente vai olhar para o Evangelho e a gente vai ver Jesus fazendo isso todo o tempo. A gente vai ver um Jesus que mesmo na cruz, mesmo diante de um testemunho dificílimo, tendo seu corpo ali dilacerado, né, sentindo dores
absurdas, ele ainda vai exercitar o perdão, ele ainda nos compreende, ele ainda retorna para nos orientar, ele ainda nos ama, apesar de tudo o que a gente fez. E dentro do nosso nível evolutivo, é justamente esse exercício, né, que o mestre pede para que a gente faça, para que a gente se entregue nas nossas relações e pelo próximo mesmo, para a gente, assim, ir se aprimorando, né, e aprimorando também os laços que a gente vai cultivando com todas essas pessoas com quem a gente se relaciona. Sim, é isso que ele pede, né? Talvez seja o caminho. Que muitos, a gente vai vendo o mundo hoje, que muitos ainda não estão seguindo, que é justamente estabelecer pontes, né? E se tornar mais afável em relação às diferenças do outro, né? E não levar justamente à violência, às discussões que tanta gente vê por questões mínimas, né? De pensamento diferente. E aí, casando, né? Justamente com aquela parte, né? Que você já citou, né? Que traz no finalzinho da mensagem, né, quando ele fala da grandeza do sacrifício e do espírito de serviço, né, que Jesus nos pede, é justamente se entregar, né, sempre ao trabalho, sempre à edificação de um mundo melhor. E, Larian, para a gente já ir finalizando, como que a gente pode, então, justamente entender esse sacrifício, esse espírito de serviço que Jesus exemplificou nesse processo de entendimento para a gente não se escandalizar, né? Como a gente pode manter vivo esse vínculo com Jesus, com o nosso mestre? Ô Freire, a nossa forma de se comportar no mundo sempre vai revelar as vozes que a gente tem ouvido. Sempre, sempre. Então, se a gente consegue, diante das dificuldades, exercitar o amor e a compreensão, isso significa que a gente tem ouvido bem a voz de Jesus, as advertências do Mestre. Mas se a gente ainda se perde nas menores dificuldades, se a gente ainda reage às menores contrariedades, se a gente fica insatisfeito quando a gente tem a corda do interesse pessoal ferida, a gente ainda está ouvindo muito mais os clamores do mundo. Então, quando você traz essa ideia do sacrifício para a gente refletir, é justamente para a gente olhar para as nossas relações, para a gente olhar a forma como a gente tem se comportado e fazer uma avaliação. Será que hoje eu já tenho conseguido superar todas essas dificuldades que têm aparecido no meu caminho? Com serenidade, com tranquilidade? Porque se for assim, eu já tenho sacrificado o meu interesse pessoal e eu já tenho conseguido efetivamente ouvir e até ecoar as palavras, as exortações de Jesus na minha vida, através da minha vida. Agora, se eu ainda me sinto ofendido por qualquer coisa, se eu ainda me sinto condoído com as menores falas, enfim, com as menores contrariedades, talvez seja importante eu repensar sobre quais têm sido as minhas balizas existenciais, sobre quais são os meus referenciais íntimos. Será que eu ainda busco apenas satisfazer o meu interesse mais imediato? Será que eu ainda me comporto como um lobo nas minhas relações, em que as pessoas apenas são úteis enquanto satisfazem aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero? Então, talvez quando a gente traz essa ideia de sacrifício pessoal, a gente deva repensar se a gente está efetivamente abrindo mão de algum desejo mais imediato das nossas vidas, né, da nossa existência material, para a gente conseguir alcançar, para a gente conseguir atingir novos patamares espirituais. E fazer esse tipo de exercício acaba não sendo uma coisa muito simples, porque exige de nós um constante observar sobre dos nossos vícios e como eles têm sido refletidos no nosso comportamento. Porque muitas vezes, quando a gente se permite orientar pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho, a gente acaba traçando muitas linhas de exigência, sabe? E isso está numa questão muito interessante lá do Livro dos Espíritos, que é a questão 620, quando Kardec vai questionar sobre
a necessidade mesmo da gente encarnar, passar pela prova material, considerando que as leis divinas, aliás, ele vai perguntar sobre a necessidade e a utilidade dos espíritos, nos falar sobre as leis divinas, considerando que elas já estão gravadas na nossa própria consciência. E aí os espíritos vão dizer o seguinte: olha, essas leis, elas vão continuar com vocês, mesmo vocês estando encarnados. Só que o problema é que muitas vezes os vícios fazem com que a voz dessa lei divina acabe sendo abafada. Então, olha só, muitas vezes quando a gente para de analisar, de se atentar para os nossos vícios, a gente acaba permitindo que essas más inclinações abafem a voz de Deus na nossa consciência, abafem as advertências do Cristo. E a grande questão aqui é que a gente a escute o tempo todo. É para isso que o Consolador prometido vem, é para isso que o Espiritismo aparece na nossa vida, para lembrar a gente dessas advertências, para nos recordar dos ensinos que o Cristo nos ensinou, nos passou, nos transmitiu há 2000 anos atrás, porque a gente encarnado tem permitido justamente que, em vez dessas diretrizes do mestre, né, oriente a nossa vida, a gente tem permitido que os nossos vícios tracem o nosso roteiro existencial. Então, a grande questão aqui é que a gente aprenda a sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos vícios e passe a se balizar, a se orientar, né, de acordo com as diretrizes de Jesus, de acordo com as advertências do mestre. E aí vem a pergunta, né? Ouvistes o que o mestre disse? Você ouviu? O seu comportamento hoje traduz o que você tem ouvido de Jesus? Você ouviu bem o que ele tem te ensinado? Porque talvez essa seja a grande provocação que Emmanuel nos faz nessa mensagem. Será que hoje o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles conseguem traduzir o que nós temos ouvido de Jesus? Ou será que apenas traduzem a gritaria, né, as provocações que o mundo ainda nos faz e que ainda fala alto tanto no exterior quanto no interior? Mas a proposta do Cristo é que a nossa referência seja sempre a voz de Jesus e não a voz dos convites que o mundo nos faz. Isso mesmo, né? E que a gente possa estar atento a essa voz, né? Que está dentro de nós também, né? Nessa difícil missão, né? De nos mudarmos, né? E da gente viver o mundo, né? De João também, né? Ver o mundo sem... Estar no mundo sem viver, né? Sem ser do mundo. Que a gente possa justamente se entregar nessa transformação e entender o mundo do jeito que é, mas como agente de transformação, né, Lorena? Sem nos isolarmos também, sem sermos refratários, né, às pessoas. Lorena, eu gostaria de te agradecer, né? A gente vai chegando ao final, eu gostaria de passar para as suas últimas considerações. Ô Fred, para a gente é sempre uma alegria poder refletir um pouquinho a respeito de Jesus. Muito obrigada pela possibilidade, né? Obrigada por ter topado falar sobre esse tema e que nós possamos, de fato, né, manter a nossa consciência alinhada com as falas do Mestre, para que a gente consiga traduzir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essas advertências de Jesus que no Evangelho de João foram direcionados para os seus discípulos, mas que atravessam a história e chegam até nós hoje, para a gente repensar em qual voz nós temos ouvido, quais são as advertências que nós temos ouvido, para que a gente, em reconhecendo que muitas vezes nós temos ouvido a voz do mundo, que a gente possa se realinhar, que a gente possa encontrar um caminho melhor para a nossa própria existência e voltar a dar os braços para Jesus, para a gente se tornar continuadores dignos da proposta da Boa Nova, da proposta da nossa própria transformação e da transformação do nosso planeta. Muito obrigada e um abraço, né, para todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que estão nos acompanhando através da internet, que Jesus possa sempre ser a voz que fala mais alto na sua consciência. Assim seja. Bom, muito obrigado, Lariane. Que a espiritualidade sempre continue te iluminando. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos ouviram, seja pela Rádio Correio da Serra e também pelo YouTube Ame Barbacena. Muito obrigado, né? Faço convite para todo sábado de manhã, às 9 horas da manhã, estar conosco aqui, ao vivo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.